bem-vindo a mais um Koinonia Play. Eu sou o Júnior, líder do departamento de homens da Igreja Koinonia. E no dia de hoje gostaria de trazer uma palavra a você, sacerdote, lembrando que estamos no mês de novembro, o famoso Novembro Azul, e gostaria de trazer uma palavra a você e, como forma de cuidado, uma palavra à sua alma. Gostaria de ler um versículo que está no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Depois o Senhor disse a Noé: Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave para que se corvem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos, a sua mulher e suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves, entraram com Noé na barca, de 2 em 2, macho e fêmea. Como Deus havia mandado, 7 dias depois as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Queridos, nesse momento, lendo Gênesis 7, do 1 ao 10, Deus fala de como tudo aconteceu com essa passagem que você já conhece sobre a arca, sobre a barca de Noé. E voltando um pouquinho no capítulo 6, Deus fala como estava a terra naquele momento, como estava a situação da terra naquele momento. A Bíblia fala que Noé foi uma pessoa que foi justa, uma pessoa correta, uma pessoa que de fato seguia os mandamentos, seguia o que era para se cumprir, e Deus achou graça diante de Noé, e eu imagino que Deus andava e conversava com Noé e naquele momento abriu o coração e falou para Noé que estava triste devido à situação que se encontrava a terra naquele momento. Muitas vezes, o que me fez prestar atenção nesse texto e de fato conseguir refletir um pouco nessa palavra é a questão de nós estarmos prontos a viver um novo tempo. Afinal, a arca nos representa um período de recomeço, um período de você reiniciar talvez a sua jornada, o seu ministério, a sua caminhada, até mesmo o seu próprio sacerdócio, no sentido de melhorar, de evoluir. E esse momento, quando Deus fala para Noé que resolveu destruir a terra com água, então Deus passa para Noé todas as instruções, inclusive medidas, tamanhos e como Noé faria esse processo inteiro. Deus explica do capítulo 6 até o capítulo 7 como estava a terra daquele jeito, virada de cabeça para baixo, poderíamos dizer assim para os dias de hoje. E Noé começa a construir a arca. E você sabe que não foi 1 ano, não foi 2 anos que Noé leva para construir a arca.
E muitas vezes a gente começa a pensar que naquela terra não chovia, naquela terra não existia mar. E quanto zombado Noé foi de ser construído, de ser ter escutado a voz de Deus e ter dado, né, ouvido a Deus e obedecido. A Bíblia nos fala que a construção da arca levou aproximadamente 120 anos. Queridos, um ano já é muito tempo para Noé ser zombado, para Noé ter ficado talvez nervoso, no sentido de não aguentar tamanha pressão. E me fez refletir o quanto Noé suportou, né? E a Bíblia nos fala que só ia entrar Noé e a sua família e os animais, né? E o restante todo da terra ia ser destruído. Inclusive quem tivesse no mais topo do monte também iria ser destruído. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, muitas vezes a gente pensa em recomeçar, em mudar a história, e muitas das vezes não queremos pagar um preço e pagar um tempo para ter isso, para poder, de fato, entrar na embarcação. Noé passa 120 anos, constrói a arca, chama a sua família, chama os animais e começa a carregar a arca, tudo certo. E de vários pontos que Deus fala na Bíblia, que Deus relata, vários deles nos chamam a atenção, porque Deus é perfeito e passa todas as instruções para Noé. E o que acontece? Quando chega o período de Noé entrar na arca com a sua família, a Bíblia nos fala que quem fechou a porta foi Deus. E nem mesmo Noé conseguiu fechar a porta, né? Então, assim, Deus é perfeito em tudo, porque quem sabe se tivesse ficado com a possibilidade de Noé fechar a porta, né? Talvez poderia tentar salvar alguém, tentar dar hoje para os nossos olhares, para os nossos jeitos, né? Daríamos talvez um jeito brasileiro de fazer, de tentar deixar mais alguém entrar junto. E trazendo um comparativo do que quando Noé entra na arca para as nossas vidas, eu gostaria de dizer e compartilhar com vocês nessa noite o seguinte: muitas vezes a gente conhece bastante pessoas, a gente tem muitos amigos, tem muitos conhecidos, enfim, temos bastante gente. Mas muitas das vezes Deus nos traz para propósitos, para objetivos, para missões, para uma missão, na verdade, e na grande parte das vezes a missão é para mim, a missão é para você. E grande parte das vezes quem vai ser eu e vai ser você. E vai ser eu e a minha família. Vai ser você e a sua família. E talvez, e normalmente como foi na arca, Deus não permitiu que mais alguém fosse junto, era somente a família. Então eu imagino que quando Noé construía a arca, alguns, da forma que passavam e zombavam de Noé, alguns talvez ajudaram Noé em algum momento a talvez segurar uma madeira, a poder levantar um pedaço de madeira que talvez era um pouco mais pesado. E de fato respeitavam a ideia de Noé sobre construir a arca, não zombaram dele. De fato ajudaram, auxiliaram, mas não foi o suficiente para entrar junto com Noé na arca. E assim é a nossa vida. Passamos por longos caminhos, por grandes processos. E às vezes vamos estar na tempestade, vamos estar no mar, no controle de Deus, na dependência de Deus.
E o que isso me fez refletir é que Deus é perfeito em tudo, dá todas as medidas para Noé. Mas uma coisa que a Bíblia não fala, e eu acredito que não tinha na arca, era timão. O famoso volante do barco, né? Porque uma vez que Deus dá a visão para Noé, dá a missão para Noé, e Noé confia e está no centro da vontade de Deus, ele sabe que o controle é de Deus e que tudo vai terminar bem. Porque a confiança está em Deus. Então, muitas vezes a gente quer dar o nosso jeito de colocar uma pessoa a mais num chamado, num propósito, numa missão, e muitas das vezes esse não é o objetivo. A gente percebe que quando a gente tenta dar algum jeito, foge do propósito, as coisas do que é o controle de Deus, e nós tentamos dar aquele jeito brasileiro de fazer. Então, querido, eu gostaria de compartilhar com você. A arca levou 120 anos para ser construída, aproximadamente. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. E as águas levaram mais ou menos 150 dias para baixar. Onde eu mais prestei, uma das coisas que me chamou a atenção juntamente com a questão de não ter o timão no barco, é que quando Deus nos dá uma missão, nos dá um propósito, nos dá um desafio a nós alcançarmos, a nós fazermos, é que talvez o tempo do processo seja maior do que o processo. 120 anos ele levou para construir a arca. 40 dias e 40 noites choveu. E 150 dias apenas ficou cheia a terra de água. Então, o desafio maior, muitas das vezes, está em nós acreditarmos, termos fé, sermos obedientes e sabermos, desde o início de tudo, Ele está conosco até o final. Até Noé abrir uma janela da arca e soltar um dos pássaros, e solta um corvo, vai, volta, solta uma pomba, vai, volta, depois ele solta de volta a pomba, ela vai e retorna com um raminho de oliveira. E depois a Bíblia fala que ela vai e não volta mais. Então a gente aprende com Noé o princípio da obediência, o princípio da fé, para nós podermos acreditar nos propósitos de Deus e na missão que Deus tem para nós. Eu lembro quando eu vim orando a um determinado período e pedindo a Deus que eu gostaria que o encontro dos homens houvesse pelo menos uma vez por mês, mas que não fosse algo que ficasse com um protocolo e fosse uma coisa mais caseira, diríamos assim, né? E acontece que foi engraçado, porque quando eu comecei a pensar sobre isso e comecei a orar sobre isso, daqui a pouco uma ideia aqui, uma ideia ali, Deus vem, muda isso, faz aquilo, e hoje a gente já vive no 2º ano da confraria. E hoje a gente percebe como cada encontro da confraria dos homens tem sido muito abençoado para cada homem que participa, para cada família que faz parte da confraria indiretamente e diretamente. A gente chega na confraria, muitos homens, né? Chegamos cansados, a confraria acontece na última quinta-feira do mês e todo
todos os encontros nossos têm sido especiais, têm sido momentos que nós temos aprendido um pouco mais sobre Jesus, temos aprendido um pouco mais com os nossos irmãos e temos nos fortalecido uns aos outros nesse momento. Então, assim como quando lia e via sobre Noé, sobre essa história que marcou, né, muitas pessoas, eu acho que eu fiquei comparando com a questão da confraria. Quando a gente pensou, quando Deus vem, traz o projeto e começa a amadurecer, e conversei com o pastor Leonardo, e fomos conversando, fomos amadurecendo, até chegar onde começamos a iniciar, de fato, os encontros, né? E dias atrás eu estava vendo as primeiras fotos e vendo que já estamos no segundo ano já. Então isso tem sido bênção, tem sido muito rico para nós homens. Essa foi a reflexão que eu gostaria de deixar para você, sacerdote, você que nos assiste nesse dia. E gostaria que você, nesse momento, pudesse orar comigo pela igreja perseguida e pelos nossos irmãos que estão, nesse momento, precisando de uma oração nossa nesse momento. Senhor Jesus, nesse momento gostaríamos de orar, Deus, por cada irmão que faz parte, por cada família que faz parte da igreja perseguida, Deus. Irmãos que estão no campo de batalha, estão, Deus, à frente, Deus, de ministrar a Tua palavra, de falar do Teu amor em cada país que faz parte da perseguição. Senhor Jesus, que o Senhor seja com cada missionário, seja com cada família, seja com cada criança, Deus, que está nesse local, que talvez precisa, Deus, de uma resposta, precisa de um consolo, precisa de um abrigo, precisa de um alimento, Senhor Jesus, que o Senhor possa ser, Deus, a resposta nesse dia para cada um deles, Pai. Oramos por Israel, que haja paz nos muros de Jerusalém. Abençoe aí, Deus, aquele país, aquela nação tão abençoada, Senhor Jesus. Seja com cada soldado lá, Deus, guarda eles e livra eles. No nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e assim te agradecemos. Amém. Queridos, caso você queira abençoar esse ministério, as informações estão aqui embaixo para você fazer uma transação bancária em uma desses formatos. Deus vos abençoe e tenha um excelente dia.